Sociedade Espírita de Amparo ao Menor Casa do Caminho, juntamente com todos os colaboradores espirituais, apresenta a palestra Autoconhecimento, Caminho para o Aperfeiçoamento Moral, com a palestrante Andressinda Pina, ocorrida no dia 29 de agosto de 2021, no Centro Espírita Casa do Caminho. Amiga, você pode fazer a prece inicial. Boa noite a todos, boa noite, meus queridos amigos, irmãos, companheiros de jornada, nessa vida maravilhosa nesse planeta azul. Eu quero pedir a permissão da espiritualidade maior para que a gente possa, a partir de agora, durante alguns momentos, fazer um pequeno diálogo, uma pequena conversa sobre um tema que para nós é muito importante, que por vezes passa esquecido, mas como nós temos mestres amigos, como temos irmãos queridos, e o nosso Deus, Criador de tudo que há, que nos relembra que para que a vida da gente funcione, para que a vida da gente seja um pouco mais fácil de ser levada, nós podemos recorrer a recursos e saberes que estão dentro de nós mesmos. E por isso é tão importante a gente viver a experiência de fazer uma viagem de volta para dentro, para o nosso verdadeiro lar, para o nosso verdadeiro eu. Eu quero pedir, meu querido Deus amado, maravilhoso, para que a gente possa seguir nessa conversa com a sua sabedoria, com a sua orientação, com a sua luz, para que a gente possa tirar dessa conversa de hoje muitos aprendizados, para que com esses aprendizados a gente possa ter uma vida mais tranquila, mais serena, mais suave, mas que a gente possa também contribuir com aqueles outros que estão conosco, ajudando-os a enxergar melhor os seus caminhos. Quem sabe a gente sai daqui um pouquinho melhor do que nós chegamos hoje, querido mestre. E sendo assim, eu peço a sua permissão para dar início à nossa conversa de hoje. Primeiro, assim, eu quero dizer para vocês que a gente não vai fazer uma palestra, tá? Nós vamos fazer uma conversa, né? Falar de autoconhecimento é falar de coisas que a gente nem sabe o que é de verdade, né? Bem que a gente gostaria de saber. Particularmente, quando eu começo a estudar esse tema, e é um tema que, para mim, é muito caro e muito importante, porque, além de jogar luz na minha própria história, na minha própria vida, eu começo a olhar aqueles outros que estão ao meu redor com um pouco mais de luz. Então, é um tema que eu estudo com muito cuidado, com muito carinho, com muita atenção. Tá? E aí, eu vou começar fazendo uma pergunta para vocês todos. Vocês sabem o que significa isso, autoconhecimento? O que passa na mente da gente quando a gente fala de autoconhecimento? A gente ouve de tudo, né? A gente ouve, por exemplo, que autoconhecimento é se colocar na frente de um espelho, inclusive foi essa imagem que o Paulo colocou lá, né, no convite, né? Uma pessoa se olhando no espelho e pintando os tracinhos do rosto dela, né? A gente pensa isso, que a gente se olhar no espelho, olhar nossas características físicas, olhar profundamente dentro dos nossos olhos, vai fazer com que nós passemos a nos conhecer. Outros acreditam que fazer autoconhecimento é fazer terapia, né? É fazer imersões, né? Aquelas imersões nesses locais de autoajuda, onde você vai entrar em contato com a natureza, com a sua ancestralidade, com muitas coisas relacionadas à sua história de vida. E aí, muita gente, por conta desse movimento, acaba entendendo e se confundindo com a sua própria história, né? Outros acham que conhecer a si mesmo é conhecer a sua biologia, saber como funciona o seu corpo, saber como funcionam os seus órgãos, saber por que sente dores, saber como é que funciona o seu cérebro. Aliás, nós temos a ciência que está sempre nos ajudando nesse aspecto,
que a neurociência, por exemplo, ela traz muita informação para a gente, mostrando como é que nós chegamos até aqui, como é que nós ganhamos determinadas características biopsíquico, antropológicas, e nós chegamos até aqui. Nenhuma dessas formas de entender autoconhecimento está errada, mas todas elas, por si só, sozinhas, estão incompletas. Por quê? Porque, na verdade, tudo que a gente pensa sobre nós mesmos, tudo que a gente acredita que é o que nós somos, não é verdadeiro. Por incrível que pareça. Eu sei que a gente gosta de pensar assim, puxa, eu faço meditação e eu já me entendo perfeitamente, eu me conheço nas minhas profundezas, né? Só tem uma coisa muito interessante. Nós somos espíritos e nós podemos falar sobre isso muito claramente. Quando nós chegamos para viver uma jornada, uma experiência reencarnatória, a gente chega com uma determinada bagagem de conhecimento, mas a gente chega também com características novas e necessárias para que a gente possa experienciar essa jornada a que a gente se propõe. Então, a gente pode conhecer muito da gente, do que foi. A gente não tem condições de saber do que a gente é. Nesse momento, nesse lugar, nesse tempo da nossa história. A gente até pensa que é. Mas sabe por que a gente pensa? Porque foi necessário, ao longo da nossa trajetória, a gente criar uma estrutura psíquico-mental que a gente chama de ego e que precisa ser forte. Ela precisa estar bem revestida, ela precisa estar bem nutrida para que a gente possa, a partir dessa estrutura, usufruir de determinadas características que já foram construídas ao longo da nossa história, da nossa trajetória, para que a gente possa ter um mínimo de chance de ter uma vida com um pouco mais de firmeza, com um pouco mais de sobriedade. Mas muita gente se confunde com o próprio ego. Aliás, eu acho que todos nós. Nós nos confundimos com o nosso próprio ego. Mas nós não somos o que nós pensamos que somos, gente. Nós não somos o que nós sentimos que somos. E você não é o seu corpo, você não é a sua história, você não é a sua biologia, você é muito mais do que isso. E mais, nós não somos a somatória de todas essas coisinhas separadas. Nós somos muito mais do que todo esse somatório. Nós somos criaturas, criação de algo muito maior do que nós. Portanto, nós temos muito mais a aprender sobre nós mesmos e muito mais características, muito mais coisas a desenvolver do que nós desenvolvemos até agora. A gente aprender e aceitar isso, internalizar isso dentro da gente, é uma das coisas mais complicadas da nossa vida. Fazer isso, se reconhecer, fazer essa viagem de volta para casa, de volta para si, para quem é você mesmo, dói demais, gente. Você sabe, tem uma parábola que eu gosto muito, tem duas parábolas que eu me identifico muito com elas. E uma delas dá muito a entender isso. Vocês já viram, com certeza, a parábola dos dois irmãos. Aquela do filho pródigo, muita gente fala que é do filho que fica e do filho que vai. Não tem... Todo mundo que lê aquela parábola, todo mundo não, mas algumas pessoas, né? Eu estou exagerando também. Você vê como meu ego também é poderoso, né? Todo mundo, né? As pessoas, quando leem aquela parábola, ficam pensando assim, puxa vida, tinha um pai, um certo pai, e que tinha dois filhos, que um ficava em casa e o outro ia para o mundo gastar as riquezas que ele acreditava que tinham direito e que eram todas produzidas pelo pai, ou seja, como se fosse uma herança. Mas essa parábola, ela nos traz para essa realidade de autoconhecimento. Essa parábola, ela mostra para a gente o quanto nós temos, o quanto foi necessário eu sair da casa do pai, construir muitos irmãos na minha trajetória,
construir muitas experiências de vida, até quando eu percebo que preciso retornar para casa. O dia que eu percebo que eu tenho que retornar para casa, eu começo a minha trajetória de volta. O problema é que quando eu começo a fazer essa viagem de volta para casa, eu começo a encontrar todos aqueles irmãos, todas aquelas estruturas que eu construí ao longo da minha trajetória, gastando toda a minha luz. E aí eu encontro, no caminho de volta, eu encontro com muitas coisas que vão me fazer muito alegres, muito feliz, porque eu estou descobrindo que eu tenho luzes, mas eu vou estar encontrando também todas aquelas estruturas, todos aqueles irmãos que eu não quero aceitar que faz parte de mim. Eu não quero aceitar, por exemplo, que eu sou uma pessoa vitimista, que eu sou uma pessoa malvada, que eu sou uma pessoa invejosa, que eu sou uma pessoa impotente, que eu sou uma pessoa cheia de fracassos, que não sabe se relacionar com os outros, que não tem empatia, que não sabe gastar a luz que tem. Toda vez que eu faço esse caminho de volta, eu gostaria, se eu pudesse mostrar aqui para vocês, tem uns vídeos no YouTube que mostra a nossa pequenez e, ao mesmo tempo, a nossa grandiosidade. Sabe esses vídeos que mostram aonde a Terra está no universo? Não tem aqueles vídeos em que a gente vê a Terra, primeiro grande, né? Que é o lugar onde nós nascemos. Depois a câmera começa a se afastar e começa a mostrar aonde ela está em toda essa criação, em todo esse universo, em toda essa produção divina. E para nós, por incrível que pareça, que nós acreditamos que aquilo ali foi criado para estar à nossa disposição, para estar conosco, para fazer, para nos servir. Só que quando a gente começa a fazer a nossa viagem de volta para casa, quando a gente começa a descobrir quem somos nós começamos a descobrir também que nós somos infinitamente pequenos e insignificantes. E isso dá uma dor tão grande internamente, isso dá um sentimento de impotência, de incapacidade, que é preciso a gente olhar para dentro de nós mesmos e começar a entender que nós somos muito mais do que essa matéria que está presente nesse universo material que nós temos aqui. E aí outras pessoas me perguntavam assim, então nós somos a nossa mente? Não somos a nossa mente também. A nossa mente, a nossa biologia, a nossa história, tudo isso que está conosco são ferramentas, tudo isso são ferramentas que estão colocadas à nossa disposição para a gente compreender aonde a gente está nesse universo, aonde a gente está na criação e aonde a gente pode chegar a partir disso que nós temos. Então, são ferramentas que vão nos ajudar a encontrar caminhos para que a gente possa viver a nossa história, construir novos rumos, novos caminhos, com certeza, com sabedoria, com capacidade de não sentir dor, ou então de sentir dor com mais resiliência, com mais aceitação, com mais compreensão, e vencendo, superando, partindo para uma vida melhor a partir de tudo isso que nós temos. Então, tudo que nós temos não significa, não é o que nós somos, mas são ferramentas que nós temos para que a gente possa fazer uma vida funcionar e dar certo para as pessoas que estão conosco, para nós mesmos e para todos aqueles que fazem parte da nossa história nesse momento aqui, desse momento planetário.
Isso é muito importante da gente lembrar. Quando você começa a investigar quem você é mesmo, porque muitas vezes, quando eu estou falando de investigar, eu estou falando porque existe uma orientação no Livro dos Espíritos, que é dada por Santo Agostinho, que ele recomenda que a gente faça essa investigação. Vocês devem estar lembrados disso. Se eu não me engano, é a questão 919. Né? Nessa questão, ele... Aliás, não é a questão 919. A 919, ela coloca para a gente que a gente deve buscar o autoconhecimento. Mas quando o Santo Agostinho faz essa recomendação para nós, ele está falando para a gente assim, olha, questione-se, procure saber por que você pensa o que você pensa, por que você age como você age, por que você fala como você fala. Mas ele dá uma dica maior do que isso aí. Quando a gente é capaz de fazer isso, quando nós somos capazes de fazer essa investigação interna, a gente desperta dentro de nós habilidades que a gente não sabia que existiam em nós. Todo mundo que se propunha a fazer autoconhecimento, todas as pessoas que se propõem a fazer essa investigação interna, essa viagem interior, ela consegue dar saltos de qualidade na própria vida que nem ela mesma acreditava que seria capaz de dar. Todo mundo que busca o autoconhecimento, que começa a entender por que ela chora com determinadas falas, por que ela sente raiva com determinadas ações, por que ela se sente culpada com determinados sentimentos que ela não conta para ninguém, por que ela sente desânimo, por que ela sente depressão, por que ela adoece, por que ela se relaciona mal com as pessoas, por que ela se relaciona mal até com ela mesma e com as coisas que acontecem com ela. Quando a gente começa a fazer esse movimento de autoinvestigação, a gente começa a fazer investigação sobre quais são os nossos valores, quais são as coisas que me fazem levantar de manhã e continuar a minha vida, quais são os valores que eu preciso abandonar e aqueles que eu preciso ainda cultivar, melhorar e dar força, fortalecer. Eu entro em contato com a minha criatividade e eu consigo, nessa criatividade, olhar para frente e me ver em outro lugar, em outro momento, construindo outra história, fazendo novos relacionamentos. Então, fazer autoconhecimento é entrar em contato com competências socioemocionais, com competências espirituais, com competências que você nem acredita que existem, mas estão aí dentro de você. Tudo isso a partir do autoconhecimento. Então, quando Santo Agostinho coloca a gente nesse empreendimento de buscar em nós mesmos quais foram as falhas do dia passado, ele está querendo mostrar para a gente que com essa busca a gente vai estar encontrando esses nossos outros companheiros de jornada que nós construímos ao longo da nossa história e nem sabíamos que ainda que eles estão conosco. Isso é voltar para casa. Eu vou encontrar com todas aquelas estruturas que realmente são estruturas que vão me entristecer, que vão me fazer sentir culpada, que vão me fazer despertar novos sentimentos de vitimismo, mas eu também vou me encontrar com estruturas que eu já utilizei ao longo da minha trajetória todinha e que me serviu para chegar até aqui, que me deu força, coragem e sabedoria para eu chegar até aqui onde eu estou. E que essas estruturas, elas podem me dar condições de estar indo para lugares melhores do que esse que eu estou vivendo agora. Então, o autoconhecimento, quando a gente fala assim, como está lá no texto que o Paulo publicou, o autoconhecimento, um caminho para o seu aperfeiçoamento moral, vai muito além da moral. Vai muito além das coisas que a gente entende como sendo esse nosso universo, o universo que nós conhecemos agora. Vai muito além, vai possibilitar que a gente quebre a casquinha do ovo aonde a gente está. E a gente veja que além da casquinha do ovo, tem o lá fora. Tem o lá fora dele. E que lá fora
tem muita coisa à minha espera. Como é que eu posso fazer isso? Quais caminhos eu posso utilizar para fazer autoconhecimento? Todo mundo pode escolher o seu, mas o mais recomendado, o mais comum, e a gente pode ir para a terapia, a gente pode ir para a meditação, a gente pode ir para a imersão, a gente pode ir para a filosofia, o caminho vai ser esse, de você se voltar para dentro de você mesmo e fazer aquelas perguntas que são antigas pra caramba, mas que a gente precisa fazer. Quem sou eu? Quem sou eu? Eu, Andressinda, eu sou apenas esse corpo biológico que está aqui, que se acha inteligente, que se sente inteligente, que se sente mãe, que se sente terapeuta, advogada, que se sente espírita. Mas quem sou eu espiritualmente? Quem sou eu relacionalmente? Quem sou eu na minha imortalidade? Como eu sou? Qual é o tamanho da minha luz? Como é que eu olho para frente? Como é que eu vejo o meu mundo daqui 5 anos, 10 anos, 15 anos? Com quem eu vou estar? Com quem? Que roupa eu vou estar vestindo? O que eu vou estar falando? Com quem eu vou estar falando? O que eu vou estar fazendo? Eu só vou ser capaz de fazer isso se eu souber essas coisas basiquinhas do quem sou eu. Quais são os meus valores? Quais são as coisas que me fazem chorar, sofrer? Mas quais são as coisas que me fazem também sorrir, brincar, animar, construir, criar? Isso é importante de fazer. É claro que falar desse jeito, gente, é muito rápido. E isso precisaria mesmo de a gente fazer uma hora, até um encontro, para que a gente possa entrar em contato com essas coisas. Porque é preciso a gente fazer uma imersão dentro de nós mesmos para que a gente possa chegar nisso aí. E aí a alegoria mais linda que eu acho disso aí é essa dos irmãos, tá? Eu acho esses irmãos da parábola, eles assim, muito parecidos comigo. Eu tenho certeza que se vocês fizerem uma conversa com eles, você vai se encontrar naquela trajetória dos irmãos ali, porque nós somos aquele que vai e nós somos também aquele que volta, mas por incrível que pareça, a gente também é aquele que fica, tá? É aquele que fica, que a gente até iludidamente acredita que fica porque é bonzinho, né? A gente vai fazer um encontro com esse que fica também. É muito importante isso, a gente fazer. Dói sim, tá? A Joana de Ângeles, não sei se vocês costumam ler o material dela, muita gente nem gosta muito dela, mas eu gosto, tá? Eu gosto de falar sobre ela. Por quê? Porque a Joana, ela coloca a gente em contato com conhecimentos muito antigos. Toda vez que a gente abre um texto da Joana, ela está sempre falando assim, olha, você começou uma poeirinha cósmica. Você começou bem pequena, você começou primitiva. Você começou bem primitiva. Você foi aprendendo, você foi indo e vindo, e nessas idas e vindas, você foi ganhando características, você foi ganhando conhecimento suficiente para que você possa, de jornada em jornada, aprender a ser mais autoconsciente, mais auto-amorosa, mais auto-acolhedora, mais auto-amorosa, para você continuar. Porque você não vai parar aqui. Você vai continuar. Você gostando ou não, querendo ou não, consciente ou não, você vai. Agora, se você quiser entrar em contato com tudo isso que já está posto em você, que está dentro de você, e lançar mão disso que você já tem, você certamente vai conseguir fazer essa trajetória de uma maneira menos dolorosa. Aprendendo com aquilo que você já construiu em sua vida. Respeitando a sua história, respeitando a sua ancestralidade, respeitando tudo que você já tem. E a gente entra sempre volta. Além daquela, quem sou eu? O que eu vim fazer aqui? Vocês já fizeram essa pergunta? O que foi que eu vim fazer aqui? Por que eu estou aqui nesse momento da história, nesse planeta? Eu estou aqui para cuidar da Maria da Guia? Para cuidar do Paulo? Para cuidar da minha casa?
Eu estou aqui para ser advogada? Eu estou aqui para quê? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui nesse momento? Fazer contato com esse porquê, a minha razão, as minhas razões de existir, de estar aqui, também me faz entrar em contato com muitas características, com muitas luzes dentro de mim. A luz, ela serve, toda vez que a gente joga luz em alguma coisa, a luz ela não serve para apagar coisas que eu não gostaria de ter. Não. A luz ela serve para eu enxergar tudo o que eu já fiz, mas enxergar os porquês, entender aquilo que eu sou, aquilo que eu estou fazendo aqui, com todas as razões ao redor. Os porquês de eu estar aqui. Então, toda vez que eu jogo luz em alguma coisa, eu não vejo só a coisa, eu vejo as circunstâncias ao redor de mim, das minhas razões. E aí eu começo a perceber que as minhas razões não são tão minhas como eu gostaria que fosse. Que eu não sou tão aquilo que eu gostaria de ser. Talvez eu seja até muito mais, mas eu sou também aquilo que me permite, inclusive, fazer essa palestra aqui e dizer que existem as dores, existem as tristezas, as decepções, as frustrações, o mal-estar, a vontade de largar tudo e partir para outra história. Tudo isso está aqui. Mas que tudo isso é o nosso irmão que a gente encontra no caminho de volta para casa. E que não vai fazer mal para ninguém. Vai fazer muito bem encontrar esse irmão, acolher esse irmão, aceitar e, a partir dele, traçar uma trajetória de vida que possa ser muito mais vantajosa, com retornos muito mais positivos para o seu coração, para a sua alma, e que vai te elevar como espírito imortal que somos, com certeza. A gente pode fazer essa reflexão e pode fazer, inclusive, de maneira suave, de maneira divertida, de maneira alegre, como o nosso mestre já nos ensinou um dia. Existem muitas outras formas da gente entender as coisas. Muita gente fica muito triste porque está deprimida, porque perdeu o emprego, porque foi abandonado, porque o marido deixou, a esposa deixou, porque alguém querido morreu, porque eu não consigo ter nada, eu não consigo segurar nada, nada dá certo na minha vida. Eu sei que muita gente, porque eu sou gorda, isso é um problema, tá, gente? Problema seríssimo para mim também, tá? É verdade, tá? Mas assim, a gente olha para essas coisas e acha que isso aconteceu com você por uma razão extra você mesma. E aí, conhecer também a nossa biologia, conhecer como funciona o nosso cérebro, conhecer como esse cérebro foi sendo construído e por que foi construído, também é fundamental. Eu sei que muita gente chega nesse planeta, vai sair dele sem conhecer essa estrutura chamada cérebro, que está aqui dentro dessa caixa craniana, e que serve, esse cérebro maravilhoso, tem estruturas que nos ajudam a fazer contato com esse mundo que não é tão visível aos nossos olhos materiais. É o nosso cérebro também que nos ajuda a fazer contato com aquilo que nós chamamos de alma. Ele nos ajuda a fazer isso. Como que ele nos ajuda? Através das nossas emoções, através dos nossos sentimentos. Tem muita coisa que a gente tem formado em nós mesmos, construído em nós mesmos. Sabe aquele negócio que a gente chama de mente e que o Allan Kardec colocou como sendo alma? É muito bom. Por quê? Porque a alma, ela é uma coisa que a gente olha para ela de dentro para fora. Ela extrapola a nossa existência biológica e ela faz contato com as outras almas. A sua alma,
sabe, esse espírito imortal encarnado, que ele está muito além dessa nossa biologia aqui, mas que se utiliza da nossa biologia, se utiliza das nossas habilidades mentais e cerebrais para poder fazer contato com as outras almas, e aí estabelecer laços de afetividade, laços empáticos, reconhecer no outro que você está ali. Isso faz com que você ganhe habilidades relacionais que muita gente precisa, que precisa fazer treinamentos, e não precisa. Basta você deixar a sua alma se comunicar com a alma do outro. Mas é muito importante entender como isso funciona. Não sair daqui sem entender como esse cérebro funciona, como esse cérebro se contacta com a mente, como é que esse conjunto se comunica com esse nosso conjunto que a gente chama de alma, que vai muito além do nosso corpo biológico, que vai muito além do nosso cérebro. É importante conhecer esse corpo. Por quê? Porque isso aqui é uma caixa de ferramentas que nos ajudam a viver experiências com muito mais firmeza, com muito mais competência mesmo, com muito mais segurança. Com muito mais segurança. Por exemplo, digamos que você está vivendo uma experiência triste na família, seja ela qual for. Ou perdeu o emprego, ou perdeu o dinheiro, né? Ou bateu o carro. Uma experiência que normalmente é triste. Ou então, assim, aconteceu alguma coisa com o seu filho, está usando uma substância psicoativa que você não gostaria que ele estivesse usando e você não sabe o que fazer. E você começa a perceber que, por conta daquelas circunstâncias, você começa a entristecer demais, você começa a ficar desalegre, começa a perder o sentido da vida, sabe? Assim, a vida começa a perder sentido para você. Você pode utilizar estruturas que estão no seu cérebro, no seu corpo, para reanimar, para te dar forças e fazer com que você volte ao seu equilíbrio e possa viver aquela experiência vivendo. Porque tem coisas que vão doer mesmo, tá? Tem coisas que vão ser chatas mesmo, tem coisas que vão te deixar frustradas, chateadas, infelizes, né? Vai acontecer. Mas se você é capaz de utilizar essa caixinha que veio com vocês de cérebro, de coração, de pulmão, de medula, de mãos, de pernas, se você começar a utilizar esse corpo de maneira mais atenciosa, mais cuidadosa, você vai perceber que até a sua postura pode te ajudar, te dar mais energia para você continuar a sua experiência aqui na Terra. Vai te ajudar, se você aprender a manter a sua cabeça a uma determinada postura, os ombros a uma determinada altura. Porque o triste tem postura, tá, gente? O triste tem postura. O triste anda assim, ó. Tá? Isso não é à toa. Isso não é à toa, tá? Quando ele está assim, ele está mesmo triste. Ele tá desenergizado. Ele está se sentindo impotente. Mas a gente habilitar de novo, nos habilitarmos para poder usar o nosso corpo, para a gente poder enfrentar os enterros da nossa vida, a gente vai ter uma vida mais positiva, com retornos mais positivos. Então, fazer autoconhecimento também nesse aspecto, no aspecto biológico, também é fundamental, é importante. Tá? Saber como você respira, saber se a sua respiração está boa, se a sua postura está boa, se o seu olhar diante da vida, se a forma como você olha para as coisas, com os olhos mesmo, esses olhos aqui, materiais, a forma como você olha para as coisas, se esse olhar ele está sendo, ele está te trazendo respostas como você gostaria de ter, ou mesmo que você não seja capaz de ter as respostas que você queria, mas você olhar, quando você olha nessa linha de 90 graus aqui, quando você está olhando aqui de 90 graus, você começa a olhar positivamente para a vida. O teu corpo vai te fazer isso, o teu cérebro vai te fazer isso. Tem uma estrutura no nosso cérebro que quando a gente levanta e coloca o nosso nariz aqui numa linha de 90 graus, tem uma estrutura cerebral que derrama dopamina na nossa medula
E ela faz com que, de repente, a gente sinta vontade de sorrir. E o sorriso é maravilhoso. O sorriso é cativante. O sorriso é um convite, é atraente. Ele convida o outro para estar comigo, para estar do meu lado. E a gente precisa de pessoas. Nós somos pessoas que precisamos de pessoas. Por quê? Porque nós somos pessoas em evolução, em andamento, em construção, em crescimento. Mas eu preciso, para aprender tudo isso, conhecer todas essas minhas características. Reconhecer que sou espírito imortal. Reconhecer que por dentro dessa estrutura aqui, que foi criada a partir de poeira cósmica, vinda aí do universo todinho, ainda passa em mim, permeia, passa, me atravessa estruturas cósmicas que vão universo há de infinito afora. Ou seja, eu já não sou mais tão compacta como eu já fui em eras passadas. Hoje, eu já sou permeável por estruturas cósmicas que passam por mim e eu nem vejo. E isso não é a Andressinda falando porque ela é iluminada, não. Isso, a astronomia está colocando isso para a gente aí, está ensinando isso para a gente. A Andressinda não tem nada de iluminada, tá, gente? Tudo isso que eu falo aqui, eu estou aprendendo. Igualmente vocês, ouvindo pessoas, fazendo leituras, vivendo experiências de vida, ora boas, ora não tão boas, dramáticas até, né? E assim a gente vai vivendo. Mas se a gente começar a utilizar tudo isso que a gente vai adquirindo, toda essa experiência que a gente já adquiriu ao longo da nossa história, para fazer reflexões, no sentido de olhar para frente e fazer uma prospecção de como será a nossa vida, todo esse autoconhecimento vai servir para isso. O autoconhecimento nos dá essa habilidade, nos dá essa competência. Aonde eu vou estar daqui 200 anos? Em que planeta eu vou estar? Como eu vou estar? O que eu vou estar falando? Quais serão as minhas... o que eu vou estar trazendo para entregar? Nesse momento, o que eu vou entregar? Quando eu sair daqui, o que eu vou deixar aqui? O que eu vou estar entregando aqui? Se você fizer uma retrospectiva dentro de você mesmo, se você fizer uma investigação em você mesmo, você vai ser capaz de identificar qual é a sua entrega. E aí você vai ser capaz de dizer se essa entrega é aquilo que você, espírito imortal, quer entregar, ou se não é. Porque se não for, dá para começar. Dá para recomeçar, sem problema nenhum. Você pode falar, cara, não é exatamente isso. Eu quero entregar mais do que isso. Não, isso aqui não, isso aqui. Vamos parar com essa coisa aqui. Deixa esse projeto, eu fecho. Que a gente pode começar para frente. Sempre. Sempre. Muita gente me pergunta, me fala assim, mas você tá desprezando circunstâncias externas a você que vão interferir na sua história de vida e que vão fazer com que você não realize todas essas coisas que você botou no seu plano de vida. E é verdade. Existem circunstâncias que não estão no meu domínio, eu não sou capaz de determinar como elas vão funcionar. Por exemplo, eu não sou capaz de saber como a Lúcia, se a Lúcia um dia vem aqui em Brasília, mas é o meu plano trazer a Lúcia aqui para a gente conversar um dia. Mas eu não sei se a Lúcia um dia vem. E nem posso dizer para ela que ela tem que vir. Mas eu quero que ela venha. E no meu projeto de vida, eu posso até estar colocando, me encontrar com a Lúcia. Isso vai me fazer muito feliz, dar um abraço nela, encontrar com ela. Isso vai me fazer uma pessoa muito feliz. Isso pode estar no meu projeto. Mas não necessariamente eu dou conta de fazer a Lúcia vir aqui. Então, não significa que tudo o que eu esteja querendo que aconteça para mim, irá acontecer. Mas eu posso projetar de maneira tal que o que eu sinto com aquilo que eu desenho para mim, com aquilo que eu desejo sentir daqui 100 anos, 200 anos, eu já posso sentir hoje. Se eu souber qual é o tamanho da Andressinda, que eu souber o quanto ela é capaz,
o quanto de resiliência ela já tem, o quanto de paciência ela já tem, o quanto de habilidades empáticas ela já tem. Eu posso, com esse patrimônio, construir um plano de forma que eu comece a sentir aquilo que eu estaria sentindo lá na frente. Então, toda vez que alguém falasse para vocês, olha, você desenha o seu plano, mas você não sabe nada do futuro. Então, você desenha, mas Deus desenha de outra forma. Vocês já ouviram essa frase? Né? Você faz um plano e Deus faz outro. Vocês acreditam mesmo nisso? Vocês acreditam nessas coisas assim? Né? O autoconhecimento me permite viver uma experiência que o Allan Kardec coloca lá no Livro dos Espíritos, que é uma das características do espírito imortal, que é o livre-arbítrio. A pessoa que experimenta autoconhecimento, ela experimenta viver com mais liberdade. Ela é menos acessível às influências externas para viver as suas coisas. O próprio Livro dos Espíritos coloca isso para a gente. Olha, nós somos influenciados mais do que nós imaginamos. Né? A pessoa que se autoconhece, que se autorreconhece, que entende como funciona, ela é menos acessível a essas influências externas, porque ela é capaz de fazer essa autocrítica. Ela é capaz de dizer para ela mesma, sou eu mesmo que estou fazendo isso? Sou eu mesmo que está querendo isso? Sou eu mesma? Eu vou dar conta mesmo de suportar a responsabilidade de ter realizado isso ou aquilo? Será que sou eu? A pessoa que faz esse caminho, ela dá conta de viver o seu livre-arbítrio com muito mais autonomia, com muito mais habilidade. Falar de autoconhecimento, gente, é falar muito. E eu não dou conta de falar em 40 minutos tudo que a gente poderia falar sobre autoconhecimento. Não dou conta. Eu até que eu gostaria. Mas quem sou eu? Ainda estou nessa fase, eu também ainda estou nesse caminho, ainda estou também buscando, né? Então, assim, eu anotei aqui, eu fiz um caderno inteirinho aqui de autoconhecimento para falar para vocês em 50 minutos. Depois que eu vi o caderno, eu falei, realmente, você é normal, né? Você é normal. Mas eu proponho a vocês, façam essa pequena imersão dentro de vocês mesmos, tá? Faz essa viagem, busca compreender como é que funciona a sua emoção, não é acreditando que isso vai dizer quem você é, porque você é espírito imortal, criatura querida de Deus, que está muito além das emoções, muito além dos sentimentos, muito além da sua história, muito além de tudo que você conhece. Mas se você começar a conhecer essas pequenas coisas, isso vai te dar mais habilidade, mais competência para você viver seu livre-arbítrio com menos interferência, com mais autonomia. Tá? Um dia, quem sabe, o Paulo, né, me permita fazer uma imersão de verdade, né, Paulo, lá na Casa do Caminho, para a gente poder fazer esse encontro, fazer esse reconhecimento de pequenas coisas entre nós mesmos, né? A gente fazer um estudo um pouco mais aprofundado. Mas, nesse momento, eu só queria dizer para vocês que autoconhecimento é muito importante. Tá? É fundamental. Não dá para sair de um planeta melhor do que a gente chegou se não fizer esse processo de autoconhecimento, seja da maneira que vocês entenderem que vale a pena fazer, desde que faça. É importante fazer. Tá? Isso é de importância fundamental. Obrigada, Paulo, pela oportunidade de ter falado sobre isso. Agora, um dos participantes fará a oração de encerramento. Graças a Deus, graças vos damos, bom e amado Mestre Senhor Jesus. Hoje é um dia especial para todos nós da doutrina, né? Nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, né? Se aqui tivesse, estaria fazendo aniversário. Agradecemos essa espiritualidade amiga que nos apoiou, que nos acolheu nessa noite, que estimulou o verbo da nossa querida Andressinda, que trouxe esse autoconhecimento para nós, essa reflexão, que possamos internalizar em nossos corações, Senhor, que possamos seguir envolvido nessa luz, nessa paz, que assim seja, graças a Deus.
agradecemos por você ter assistido esta palestra. Se você gostou, compartilhe com seus amigos.